Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema muito curioso. Vamos falar de IAs generativas, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí já viu algo que foi gerado por inteligência artificial e ficou assim, como que é possível isso, né? Então, assim, é um tema que realmente eu acho que vale muito a pena a gente adentrar um pouquinho, entender um pouquinho melhor como isso funciona. E para isso estamos aqui hoje com o Malaguti. E aí, Malaguti, tudo bem? Tudo bom, cara? Então aqui de novo, né? Me apresentar para caso alguém caia de paraquedas no podcast. Meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados aqui na DTI, né? E eu já trabalho com IA há alguns anos, tanto aqui dentro da DTI, tipo profissionalmente, como também na parte acadêmica. Então já estou um pouquinho acostumado, né? No meu cenário de trabalho hoje, principalmente algumas coisas que eu uso, por causa de eu não usar IA generativas diretamente, né? Eu já trabalhei com algumas delas, principalmente para a área acadêmica. Já que eu comecei a falar de IA generativa. Inclusive, começando aí, já entrando no assunto, o objetivo do episódio, a gente vai basicamente aqui tentar entender um pouco melhor de como funcionam essas IAs generativas, né? Então, você como especialista aí, podia explicar para a gente primeiro o que são essas IAs generativas, né? Para depois a gente entrar um pouco nessa parte do funcionamento. Eu acho que quando você pensa nessa parte de IA generativa, é uma coisa natural. A gente, sempre que você vai olhar essas coisas de IA, sistema de recomendação ou qualquer outra coisa, eu sempre uso o exemplo do sistema de recomendação porque ele é mais recente, quando o pessoal sempre procura a gente por causa disso. O que acontece? Normalmente, quando você vai usar IA, você quer, eu quero automatizar um processo, eu quero fazer um processo que já acontece. Só que, tipo assim, à medida que a tecnologia vai evoluindo, você deixa de querer, tipo assim, automatizar um processo, ou deixar ele mais eficiente, otimizá-lo, para gerar processo, ou então gerar coisa nova. Uhum. Então, as IAs generativas são esse passo, é quando você para de olhar para o passado, ou de melhorar o passado, no sentido de otimizar ele, e você passa a gerar algo novo. E é isso que tem sido muito surpreendente, eu acho, principalmente, né, nos últimos, não vou dizer nem últimos anos, né, últimos meses, cada vez mais surpreendente, né, esse tipo de geração, né? Sim. Se você parar para pensar como a gente funciona mesmo, é bem fácil de entender um pouquinho do que tem por trás. Quando a gente vai trabalhar, qualquer coisa que a gente quer criar, principalmente tem muita polêmica recentemente, principalmente com arte, música e afins. Quando nós criamos algo novo, isso não é totalmente novo, né? Nós somos um reflexo das nossas inspirações, nós somos um reflexo do que a gente tem na nossa bagagem, do nosso conhecimento. Como cientista de dados, quando eu vejo um problema, eu sempre olho para trás e coisas que eu já vi, algo semelhante, e tento pegar essa informação e extrapolar ela, deduzir ou induzir informações até que eu chego numa solução do meu problema. O que as IAs generativas fazem é a mesma coisa. Elas olham para o passado, olham para tudo que ela tem de informação e tentam extrair características lá dentro, né? Eles geram internamente esses conceitos, essas características, são esses contextos que a gente tem, e eles tentam criar uma relação entre esses contextos, né? Então, quando você vai gerar uma imagem nova, você olha todas as imagens que você tem, você olha a distância entre essas imagens, né? O quanto ela é diferente da outra, e o que seriam esses meios do caminho. E você vai gerando esses contextos e você consegue andar por eles. Então, tipo assim, eu tenho características de pessoas diferentes, mas que elas são próximas, então talvez exista um intermediário, sabe? Uhum. E aí esse intermediário em si, ele é algo novo. E à medida que a gente vai agrupando contextos e a gente vai desenvolvendo e movendo esses valores de agrupamento, né, essas variáveis latentes que existem dentro do modelo, você vai gerando algo novo. E algo que, às vezes, você nem pensava que estava ali dentro, mas essas informações estão dentro das informações iniciais. Então, você tem, sei lá, duas imagens diferentes, você consegue gerar um meio do caminho, mas esse meio do caminho é novo. Não, assim, muito legal essa explicação já me deu um insight do tipo assim, né? A gente fica em choque, né? Como que uma IA vai gerar um rosto de uma pessoa do zero? Não é do zero, né? Igual você falou, ele tem uma base, né, de muitas imagens, maior até do que a gente mesmo consegue guardar na nossa cabeça. Aqui, né? Com certeza. E aí outra coisa que você falou interessante, né? Ele consegue gerar esses meios do caminho, né? Então vamos pensar que na geração de um rosto, por exemplo, ele pega o meu nariz e o seu nariz, um é maior que o outro ali, ele coloca uma média ali dos dois, pronto, tem um nariz novo. Sim. E ele vai fazendo isso para
Para né? qualquer coisa. Pra E qualquer essa é uma coisa. das partes que normalmente é bom, mas também assusta, porque, tipo, isso significa que toda imagem que você gera, ela é meio que cópias dessas imagens originais? Tipo, não necessariamente. Mas as bases dessas variáveis que são latentes das imagens originais, elas foram alteradas para chegar naquele resultado novo. Por isso que ele é novo, entendeu? Ele não é só ele não é uma coxa de retalhos com cópias do que aconteceu. Eles são alterações do que existe antes, que vai, dessa forma, gerar um resultado novo. Sim, é muito interessante, né? Tipo assim, ele não vai pegar, novamente nesse exemplo, ele não vai pegar o seu nariz, a minha boca e construir um rosto novo, né? Fazer isso com diferentes imagens. Ele vai gerar realmente um rosto diferente ali, que não existe, Isso. com base em milhares, milhões, às vezes, de dados, né? Até entrando um pouquinho também, um pouco mais profundo, porque quando a gente fala IA generativa é meio que um guarda-chuva para vários tipos de inteligência artificial diferente, a forma como ele vai fazer isso varia, né? Dois exemplos que a gente tem, que são os autoencoders e as redes adversárias, elas fazem isso de maneira não completamente diferente, mas razoavelmente diferentes, né? Autoencoders, por exemplo, ele vai pegar todas essas imagens e vai gerar essas variáveis latentes. Então, você falou, o que representa o nariz, o que representa a orelha, características do nariz, características da orelha, e vai começar a alterar pequenos valores dentro desse espaço latente, de forma que ele ainda acredite que esteja dentro de algo factível, né? Tipo assim, tá muito próximo do que seria um nariz normal, num nariz médio, talvez numa extremidade, mas não deixou de ser um nariz, sabe? Então ele consegue variar isso dentro desses contextos. Enquanto redes adversárias vão fazer isso de outra forma. Ele tem basicamente uma rede para identificar se aquilo é um rosto e uma rede para enganar a outra rede. Então você tem imagens reais de rosto e imagens criadas pela IA. Aí tem IA gerando imagens falsas e uma IA tentando falar, isso é um rosto de verdade, isso é um rosto criado por IA. E elas ficam brigando, né, Essa é entre aspas, a rede adversária, né? a rede adversária. Elas ficam brigando até o momento que elas vão chegar ali em algo que basicamente estável, né? Tipo assim, a IA que consegue ainda identificar algumas, mas não todas, enquanto a IA que está gerando não gera só coisas que enganam, mas também não gera só rostos que facilmente reconhecíveis, né? Então, ou seja, uma parcela do que está sendo gerado realmente consegue enganar a outra. Você consegue gerar rostos em que a rede que identifica se é um rosto real ou um rosto falso, ela não vai conseguir identificar. E é por isso que quando você chega nesses modelos, de tipo assim, essa imagem ela foi gerada por uma IA, cara, isso provavelmente não vai acertar 100%, porque se ela acertar 100%, não era um bom gerador, entendeu? Toda essa forma, toda essa geração de imagem é baseado em enganar esses identificadores, se é ou não feito por uma IA. É muito louco isso, né? Você colocar duas inteligências artificiais, uma contra a outra, e elas vão se alavancando, né? Vão Digamos aprendendo. assim, né? Quanto melhor a IA generativa for em gerar um rosto convincente ali, mais difícil vai ser para IA de identificação conseguir ter assertividade, né? Ou seja, ela vai ficar cada vez mais precisa também em reconhecer. Então, uma vai melhorando a outra, né? Isso é muito louco. E aí você vai alternando esses treinos, né? Essas melhorias das IAs para até o momento que ela chega nesse patamar que fala, olha, não dá mais, a gente não consegue melhorar, tá estável já. Né? Pelo menos, idealmente, é aí que vai chegar, né? Mas aí até então, a gente ainda tá falando de uma coisa mais teórica, assim, no sentido de, como que funciona? Ela treina, né? E ela identifica, né? Mas como que isso acontece de fato, né? Tecnicamente, como é que você implementa uma parada assim, né? Acho que para quem tá ouvindo, às vezes, até entende que existe esse treinamento e ela reconhece e tal, mas ainda fica assim, mas como que é possível um código? Porque eu faço lá meu if, meu for, como é que isso aí vira uma parada que é capaz de fazer tudo isso, sabe? Não teria como eu explicar do zero aqui, porque senão a gente viraria basicamente uma aula de horas e horas a fio, né? Mas vamos partir de alguns conceitos que dá para o pessoal trabalhar em si. O primeiro dela é uma rede neural, né? Uma rede neural você vai trabalhar, basicamente, você vai ter um contexto. Eu trabalho muito em Python, então eu tenho algumas classes. Eu vou trabalhar com uma série de estatísticas, pesos e por aí vai, que são tratados dentro de estruturas. E, por exemplo, eu mexo muito utilizando o PyTorch, né? Mas eu sei que tem gente que usa Keras, tem outras
frameworks que você consegue utilizar, inclusive, para acelerar o seu desenvolvimento. No caso do PyTorch, eu sei que tem o PyTorch Lightning, do Keras eu não mexo, então se alguém for usar Keras, vai ter que dar uma pesquisadinha e achar algo que facilite, mas o Keras já é bem fácil, né? E como é que a gente faz isso? Normalmente você parte de algo pronto. Se você tiver que fazer... Hoje em dia, raramente você vai fazer alguma coisa do zero, você não tem que reinventar a roda, né? Você pega um modelo já treinado, você já pega um modelo que passou, por exemplo... Isso gasta muito dado. Então, você quer mexer com imagem? Você abre o GitHub, pega um modelo pronto de treinamento de imagem, normalmente com algumas bases que você quer, com o que você quer processar. Você vai importar isso dentro de uma classe, ele é um modelo pré-treinado, então ele já vem com vários pesos, essas estruturas internas de uma rede neural muito bem definidas, e você consegue estender essa classe, né? Você vai conseguir estender, usar ela como um backbone, né? Que é basicamente, tipo assim, ou você vai estender e fazer algo em cima dela, ou você vai colocar uma depois da outra, basicamente, né? Você executa a primeira que você já tem pronta, e aí você constrói algo na frente dela, e vai vir um pipeline mesmo de execução. São as camadas da rede, elas vão executando em sequência, e esses pesos internos dela vão se ajustando com base numa métrica que você tem. Então, normalmente, quando você vai treinar uma rede neural, você vai ter uma estrutura, que é normalmente a arquitetura da nossa rede. Hoje em dia, igual eu falei, você vai pegar uma arquitetura pronta, né, principalmente para implementar, a não ser que você esteja na academia, aí você tem que se aprofundar mais, e aí é mais difícil mesmo você fazer algo novo nesse sentido. Mas você vai pegar uma arquitetura pronta, você vai pegar um conjunto de imagens, ela vai processar essas imagens de acordo com essa métrica também, que você já tem bem definida, e algumas funções internas, é basicamente matemática e estatística, e vai treinar esses pesos. E a cada camada que vai passando, ela começa a identificar esses espaços latentes, essas características que a gente tem, seja numa imagem, seja numa música, ou em qualquer coisa que você vai fazer. Então, vamos supor, hoje você quer implementar isso, você pegaria um modelo pronto, vamos supor, um modelo pronto, no caso, o código pronto, a classe pronta, não necessariamente ele todo pronto. Você quer treinar ele. Você estenderia essa classe, você basicamente usaria ela internamente de outra como um backbone. Tem vários exemplos também, facilmente acessíveis na internet. Faria o treinamento. O treinamento, essa classe vai consumir esses dados, utilizando um data loader e processar esses valores internos, né? E o resultado disso é basicamente um modelo executável, né? Então, ele passa a ter esse padrão de, assim, se é para gerar uma imagem, ou para consumir uma imagem, alterar uma imagem, né? Vamos pensar o alterar, é bem comum. Ele recebe uma imagem, esse modelo treinado, faz o processamento e gera uma segunda imagem com base na primeira. E aí você fala o quanto que aquilo atingiu a sua expectativa, né? É. E aí, se foi ruim, ela entende que é ruim. E aí, falando até da parte que você falou, que é basicamente matemática e estatística, tentativa e erro, ela vai vendo o que não deu certo, vai vendo o que deu mais certo, e vai indo pro caminho que dá mais certo. Né? Exatamente. Só uma coisinha que eu mudaria, porque normalmente quando a gente fala tentativa e erro, fica parecendo meio aleatório. Uhum. E ele não é tão aleatório. No caso das nossas métricas, a gente tem um carinha quando você vai rodar esses modelos, né? E o treinamento dele que é um otimizador. Então, ele tem meio que uma direção para onde você está indo. Por exemplo, se você está num morro e você quer descer o morro, não é tão tentativa e erro. Você sabe que mesmo se você estiver vendado, se você der um passo na direção, você vai saber se você está subindo ou descendo. Uhum. Se você quer chegar no final do morro, né, no caso na parte mais embaixo do morro, à medida que você dá um passo, você vê que você desceu, você vai continuar andando naquela direção. Uhum. Né, até que isso mude. Então, é de certa forma uma tentativa e erro, entre aspas, mas ela é direcionada. Ela não é tão aleatória, ela tem otimizadores e coisas que funcionam ali para facilitar esse tipo de desenvolvimento, né, para ela convergir mais fácil, como a gente normalmente fala. Então, só para a gente meio que resumir assim, tecnicamente como funciona. Hoje em dia, se você for implementar uma rede neural, uma inteligência artificial para algum objetivo, você provavelmente vai reaproveitar muita coisa pronta, mas o que essas bibliotecas prontas utilizam é basicamente essa matemática e estatística para fazer tentativas ali de se aproximar de um resultado esperado e se aproximando cada vez mais disso, né? Entender o que está dando certo, o que não está dando errado nos resultados que ela está gerando e se aproximando cada vez mais disso, né? Então seria basicamente isso, né? Isso. E quando a gente traz essa informação, né, esses modelos pré-treinados, o que a gente está trazendo dentro com essa matemática estatística são esses espaços latentes, né? Então, isso que você normalmente constrói, tipo de uma representação do rosto,
dos olhos, nariz, boca, o que você está trazendo é uma pré-representação daquilo para você só otimizar, deixar mais próximo do que você tem no seu dataset final. Né? Mas você já tem uma estrutura muito mais consolidada do que fazer isso do zero, que é extremamente custoso. Aham. E assim, acho que talvez uma maneira de explicar, pelo menos que me ajuda a entender um pouco, é pensar talvez num conceito um pouco mais simples de inteligência artificial, vamos dizer assim, num par ou ímpar, entendeu? Ela quer vencer num par ou ímpar, num jogo da velha, alguma coisa mais simples, assim, né? É mais fácil saber ali, com poucas combinações ali, o que deu errado, né? E com pouco treino ali, digamos assim, ela já vai entender ali que tem uma série de combinações ali necessárias para fazer ele no jogo da velha, por exemplo, que você sempre vai ter um resultado melhor, né? E agora, essa parte de IAs generativas, né, gerando rosto, texto, música e tudo mais, né, a gente só escala isso para um outro nível, né, assim, de geração, né? A gente não vai gerar mais só ali um número, mas a gente vai gerar mais do que isso, né? Vai gerar toda uma sequência de pixels que vão compor uma imagem, vai gerar toda um texto com uma sequência de palavras ali que vai fazer algum sentido, e a gente só está escalando esse nível de geração, né? Você pode gerar qualquer coisa que esteja dentro desse contexto criado por ele. Pode ser, tipo assim, uma imagem, pode ser uma música, pode ser um texto. Então, eu quero gerar um texto. Tipo assim, é um texto que faz sentido? Sabe? O que faz sentido? Pô, tipo assim, literatura mesmo, uma linguagem, ela tem um padrão. Sabe? Você consegue trabalhar com isso, consegue processar isso e saber se ele tá certo ou errado. Mas faz sentido? Depende, tá próximo de outros contextos que a gente tem? Pô, então faz. Sabe? É uma resposta plausível? Tipo assim, o que é plausível? Entende? Da mesma forma que a gente trabalha, tá perto do contexto, tá próximo do esperado. Às vezes, se você não tiver muito conhecimento, tipo assim, você pode falar, pô, essa frase aqui faz sentido. Para um especialista não vai fazer, mas para você que tem pouco contexto, pouco conhecimento, vai parecer que faz. A IA vai fazer basicamente a mesma coisa. Ela vai pensar, quais seriam essas sequências de palavras que faz sentido, talvez nesse contexto ou contextos próximos? Responde. Então, vamos colocar isso aqui é a resposta. Sabe? A mesma coisa com a imagem. Eu consigo trabalhar, eu consigo mexer um pouquinho. Consegue? Faz sentido? Faz, tá próximo, entendeu? Então, beleza, você tem essa parte mais exploratória também, de gerar algo novo, né? Você não quer só acertar, seu objetivo não é, tipo, eu quero exatamente isso. Não, eu quero algo aqui dentro, sabe? É um espectro. É muito interessante isso, porque a gente começa a fugir um pouco dessa parte exata, né? De fazer igual, eu acho que já tinha mais tempo, né? Por exemplo, aquelas IAs ou aqueles robôs que jogam xadrez, por exemplo, que é um negócio mais exato, pelo menos, ali uma tentativa de ser algo mais exato, né? E aí passa por esse caminho mais exploratório, igual você está comentando, né? Inclusive, a gente já gravou um episódio aqui falando sobre como as IAs têm impactado na arte, né? E ela tem participado muito, inclusive, disso, né? De geração de movimentos artísticos, que é algo que você fala assim, né? Não é algo exato ali, né? Que tá certo ou tá errado. Ele só explora, né? Essas possibilidades dentro de um espectro que você vai definir ali, né? Aí já é um hot take, né? Mas vamos lá. Que é, pensa num artista, sabe? Tipo assim, quando a gente vai falar, tipo, mesmo um gênio, por mais genioso que ele seja, ele não está criando algo do zero. Ele tem inspirações, ele tem referências, e aquilo foi meio que o estalo, foi a criatividade que ele teve de juntar diferentes contextos, diferentes inspirações, e até, tipo assim, não necessariamente da mesma área, juntar músicas, imagens, cores, e criar algo novo, uma mídia nova, esse tipo de coisa. Por mais que você está gerando algo novo que não existe, ele tem uma base. Ele tem que ter. Isso é o conhecimento. A genialidade e a inspiração dessas pessoas está em conseguir ver além do que já está definido. Mas não só ver além, mas ver um além que faz sentido. Não adianta você pegar duas coisas que não se combinam e misturar elas. Você está criando algo novo? Está. Mas não é algo que faz sentido. Toda a questão está em você criar algo novo, fora, digamos assim, do padrão, mas que faz sentido de acordo com tudo. O que muito dessas IAs generativas tentam fazer é isso. Eu vou criar algo novo, com base no que já existe, eu vou fugir do padrão, mas eu não posso fugir a ponto de não fazer sentido. Então, em que direção faz sentido?
E é muito legal essa ideia que você traz, porque geralmente o que a galera até defende muito e que tenta nos distanciar um pouco das IAs, né? Falar, não, os humanos eles têm ali a criatividade, ali a gente é diferente e tal. E esses exemplos que você dá é até assustador o tanto que aproxima a nossa maneira de criar, né? Com a maneira da IA de criar também, né? Mas eu acho que uma das coisas que chama muita atenção do porquê que ela é tão útil é a possibilidade do uso da criatividade. Entende? Porque, assim, se você vai criar uma imagem hoje, você não precisa só ter criatividade. Você precisa ter muitas referências, você precisa ter muito esforço, você precisa ter aprendido muito, seja a desenhar, seja a pintar, seja outras coisas. Uma das coisas que ela faz, que ela inclusive auxilia em alguns cenários, eu sou um pintor, vamos supor, eu gasto um tempo pintando. Eu gasto um tempo validando essa minha ideia, se isso funciona, pintando quadros. E se eu pudesse pegar essa minha criatividade, esse meu conhecimento de base e direcionar algo que fosse gerar isso para mim, para eu poder validar antes de falar, não, dá certo, não dá certo, entende? E até mesmo porque essas novas coisas geradas, elas passam a ser parte do seu repositório também. No sentido de ser algo que também te inspira, que também serve como referência, né? Então, é uma ideia que você consegue meio que burlar essa parte custosa de tempo, de esforço, de dinheiro, porque fazer isso também custa dinheiro, né? Eu vou gerar, então, eu vou dar essa ideia, eu vou direcionar essa ideia com as minhas referências e com as minhas criatividades para essa IA gerar um possível quadro para mim e eu falar, é um pouco disso do que eu quero. Agora eu vou pegar isso e transformar em algo mais palpável, porque ela não vai ter essa noção do que faz e não faz tanto sentido, ela precisa dessa validação. Então, quando você une um ser humano que tem essa criatividade, que consegue tratar bem com essas referências, consegue utilizar isso, é onde você vai ter o real poder, né? Porque é alguém que vai pegar esse resultado final e vai validá-lo, ou então vai direcioná-lo. E esse direcionamento humano, ele ainda é muito melhor do que o direcionamento normalmente que a gente tem dentro de uma rede neural, né? Uma das coisas que a gente faz numa rede neural é aquela métrica de validação. Então, ela é um valor único que vai dar todo o valor do resultado da IA, né? Então, você vai falar, tipo assim, eu vou definir essa métrica pode ser a soma de várias outras, mas no final ela tem que dar um valor único, que vai falar o quão útil, quão bem feito é esse output, esse resultado final da sua IA. E as métricas ainda é muito difícil de você fazer algo que junta vários contextos, que junta várias informações. E é nessa parte que o ser humano brilha. É nessa parte que a criatividade brilha. Porque a sua métrica, quando você olha para uma arte, é um conjunto de vários valores, de várias coisas que você tem, num contexto de coisas que são muito difíceis de você metrificar dentro de uma rede neural, de uma machine learning. Até porque cada métrica dessa teria que ter um peso, teria que ter uma tratativa. Então, quando você coloca um ser humano por trás disso, ele funciona muito bem porque você consegue direcionar essas coisas que é muito difícil de você colocar dentro de uma rede neural, que é muito difícil dela tratar tudo junto. Tá muito legal isso, tipo assim, né? Tá bom, a IA é super capaz, super potente de gerar o que ela gera, mas quem que foi que definiu ali previamente o que é um resultado bom, né? E o que define um resultado melhor ou pior, né? E você precisa do ser humano para isso. Outra coisa que você falou que é interessante é que geralmente as IAs, elas são mais específicas também, né? A gente tem algumas IAs que são mais generalistas, que geram de tudo, assim, né? Mas eu imagino que é mais difícil você construir uma super IA geradora de tudo, né? Não, tipo assim, esse é um ponto engraçado, que é, uma IA generalista, ela nunca vai ser generalista. Hoje em dia, uma IA generalista, ela não é generalista. Ela é um conjunto de várias IAs específicas, que por causa disso, elas são, entre aspas, generalistas, porque ela tem formas de tratar cada um dos problemas, né? Ou então ela vai tratar de alguma forma genérica os problemas, mas essa forma genérica não é como a gente normalmente trata, né? É muito difícil de você tratar multivariáveis dentro de um modelo, por exemplo, hoje. E uma última coisa que você falou também que foi muito interessante é que um receio grande que tem hoje é da substituição das IAs, seja na arte ou na nossa mão de obra mesmo do dia a dia. E o que você colocou muito bem aí, que a gente já discutiu mais a fundo em outros episódios, é que é uma ferramenta, né? Entra na nossa caixinha de ferramentas. É uma super ferramenta, né? E super útil. Mas é uma ferramenta, ela não vem para substituir
ela vem para ajudar a gente, até mesmo na arte, ela vem para ajudar, né, e para colaborar com o ser humano, né, não contra. Vale um pouquinho de pensar, né, que normalmente quando você produz algo, independente do que você está fazendo, é uma cadeia. Tipo assim, você vai produzir um quadro. Para aquele quadro ser produzido, para você ter criado, você teve que pintar aquele quadro. Para você pintar aquele quadro, alguém teve que fazer as tintas, alguém teve que fazer a tela. Então, assim, tudo isso é uma cadeia. Quando você começa a criar essas novas tecnologias, você começa a otimizar esses processos, você começa a fazer esses processos serem mais eficientes, serem mais rápidos. Normalmente eles têm esses objetivos. Então você fala, alguns empregos eles podem desaparecer, tipo assim, eles podem. Porque normalmente você vai pegar uma pessoa e uma IA juntas e elas vão fazer o trabalho de 2 pessoas, por exemplo. Sim. A IA sozinha não consegue substituir a cadeia, mas ele, uma pessoa, talvez consigam substituir o que 2 pessoas fariam numa cadeia. A principal preocupação que eu vejo hoje, principalmente quando a gente entra em regulamentação do uso de IAs, é o quão rápido isso vai acontecer. Porque, por exemplo, revolução industrial, todas as evoluções da indústria que a gente teve, 2.0, 3.0, 4.0, isso acontece, né? Toda a preocupação vem do quão rápido isso vai acontecer, porque nós vivemos numa sociedade e a preocupação é, se você corta 20% dos empregos de uma sociedade, ela vai ao caos. Se você não consegue pegar esses 20% e realocar eles num certo tempo. Então, o que assusta é o quão rápido quantas pessoas, sei lá, uma pessoa e uma inteligência artificial ou 2 pessoas e uma inteligência artificial conseguem substituir. Se esse pessoal falar, não, uma pessoa e uma inteligência artificial vai fazer o trabalho de uma pessoa e pouquinho, ela vai ficar só mais rápida, cara, beleza. Agora, se você fala que 5 pessoas e um sistema de inteligência artificial fazem o trabalho, sei lá, do que normalmente você tem um setor inteiro de 40 pessoas fazendo, aí o pessoal se assusta, porque, tipo assim, você perdeu 35 vagas e com 5 pessoas agora fazendo a mesma coisa. O que você faz com essa galera? Como é que você realoca essa galera? Lidar com isso passa a ser um problema, porque você precisa de pessoas especialistas que sabem lidar com aquilo, ou talvez mais criativos. Então, a forma como você vai tratar e regular isso começa a ficar um pouco preocupante, exatamente assim. Não é que vai tirar empregos, é quantos empregos ela vai tirar, entende? Não, é isso, assim, a gente entrou até mais a fundo nessa discussão, né, no episódio que você mesmo participou, e ainda é uma incógnita, né, assim, a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas potencial mesmo, eu acredito, eu tento ver pelo lado otimista, e eu acho que o potencial das IAs de colaborar, assim, com a sociedade são imensos e compensam, assim. Um posto de conhecimento que achei fantástico, né, todas as informações que você trouxe pra gente. É uma discussão realmente muito legal, né? Essas IAs estão sendo extremamente relevantes e eu vejo elas continuando a ser extremamente relevantes no futuro. Então, queria agradecer a sua participação, Malaguti, mais uma vez. E até a próxima, né? Teremos próxima. Sempre. Tchau, tchau. Então, valeu, galera.